Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, em que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aí, tá bom? Fecha a palavra santa, curva a sua cabeça, fecha os seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós queremos que nessa noite, aqui neste momento, Senhor, a tua presença nos envolva, que o Senhor possa falar poderosamente, grandemente aos nossos corações, que neste momento, Senhor, nós possamos nos desligar dos nossos problemas, das nossas questões pessoais, das nossas lutas, das nossas batalhas, e possamos nos ligar na tua palavra, que nos traz vitória, que nos traz ânimo e a certeza de que o Senhor está conosco. Então fala ao nosso coração neste momento, Senhor, porque nós queremos ouvir a tua voz. Diga: Senhor Jesus, fala comigo, pois eu quero ouvir a voz do Senhor. Diga amém, diga graças a Deus. Mais uma vez, aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Aleluia. Um dos episódios mais famosos da Bíblia a respeito à vida de Jesus é exatamente quando Jesus, após ele ter pregado para a multidão, ele ter ensinado multidões acompanhavam a Jesus. Após um dia cansativo, sabe aquele dia que para você é exaustivo, que tudo que você quer é chegar na sua casa, descansar, poder deitar no seu sofá, se jogar no sofá, se deitar na cama e dizer: puxa vida, agora eu vou descansar porque o meu dia foi cheio, meu dia foi tenso, meu dia foi cansativo, meu dia foi desgastante. Tem momentos que nós somos assim, que nós queremos voltar para nossa casa e ter o descanso, o aconchego do nosso lar. E naquele dia, após Jesus ter pregado para a multidão, multidões seguiam a Jesus, a Bíblia diz que já era tarde. E por ser tarde, nós pensamos o quê? Que chega um determinado horário, cada um vai para a sua casa e descansa. Mas Jesus ainda tinha que fazer a obra do Pai, a vontade de Deus. E Jesus chama os seus discípulos e diz: vamos passar para outra margem, vamos passar para o outro lado. E eles foram. Eles estavam cansados, eles estavam exaustos, mas quando Jesus os chamou, eles disseram: sim, Senhor. Porque é o Senhor que está chamando, nós vamos contigo. Se fosse outra pessoa que tivesse chegado para um dos discípulos e dissesse o seguinte: ó, vem na minha casa, vamos agora na minha casa, me ajude em tal coisa, vem comigo. Eles poderiam dizer: não, já está tarde, eu vou descansar e amanhã eu te ajudo. E amanhã eu te visito. E amanhã eu compareço no teu lar. Porém, como Jesus chamou, eles disseram sim. Já parou para pensar que muitas vezes na nossa caminhada com Deus, Jesus nos chama e nós dizemos não? Que muitas vezes na nossa caminhada com Deus, Jesus fala conosco e nós ignoramos a voz do Senhor, porque nós não queremos, porque nós estamos cansados, porque nós estamos fracos, porque nós estamos decepcionados, porque nós estamos abatidos. Então, quando Jesus fala: vamos orar, vem orar a mim, clame a mim, eu te responder-te, você diz: não, Senhor, agora eu estou cansado, não vou orar. Quando Jesus fala: entra no propósito, jejua, quem tem casa de demônio só sai com jejum e oração.
quando nós não confiamos completamente nele. Os discípulos estavam cansados, estavam exaustos, mas eles disseram sim. A primeira lição do Senhor dos céus para a tua vida nessa noite é: aprenda a dizer sim para Deus, até em circunstâncias difíceis. Aprenda a dizer sim para Jesus, até em momentos que você sente que você está caindo, que as suas forças estão se perdendo, que você está tão cansado que parece que você não vai conseguir chegar à igreja, que parece que você não vai conseguir pedir ajuda, que parece que você está tímido para dizer: eu preciso de oração. Aprenda a dizer sim para Jesus em momentos duros, difíceis. A vontade dos discípulos, é claro que era descansar. A carne deles, o físico deles precisava disso, mas Jesus tinha um tratar espiritual. Nós devemos aprender a vencer a vontade da nossa carne para fazer a vontade do Espírito. Quantas pessoas chegam na igreja se arrastando, chegam na igreja caídas, chegam na igreja debaixo de humilhação, debaixo de afronta, chegam na igreja chorando, desesperada, porque não sabe mais o que fazer, mas ela chega, ela vem caindo, mas ela vem chorando, mas ela vem sem força, mas ela vem desanimada, mas ela vem com dor no corpo, mas ela vem com enfermidade, mas ela chega até a casa de Deus, ela chega até a presença do Altíssimo. E quando nós aprendemos que nós não podemos deixar o nosso problema nos afastar de Jesus, e nós aprendemos a confiar no Senhor e dizer: sim, Jesus, eu vou. Sim, Senhor, eu confio. Sim, Senhor, eu farei aquilo que o Senhor me mandar, aquilo que o Senhor quiser. Nós aprendemos que Jesus, ele supre todas as nossas necessidades. Os discípulos entraram no barco e a Bíblia diz que Jesus, então, naquele momento, Jesus disse que ia traçar para o outro lado, e os discípulos estavam ali no barco, e a Bíblia diz que outros barquinhos também seguiram aquele barco, o barco em que Jesus estava. Muitas vezes nós passamos por situações na nossa vida em que nós pensamos que só nós temos lutas. Nós pensamos que só o barco é só nós estamos no barco, Jesus está conosco, e nos esquecemos que outras pessoas também têm lutas, que outras pessoas também seguem o mesmo barco que Jesus estava. A Bíblia diz que Jesus estava no barco com os discípulos, mas outros barquinhos o seguiam. E de repente houve uma grande tempestade, o mar foi revolta, a tempestade se levantou. Sabe por quê? Porque quando Jesus, ele tem um propósito, ele vai até o final, ele sabe que o diabo vai tentar impedi-lo. Os discípulos não sabiam para onde Jesus iria. Os discípulos não sabiam o que Jesus faria. Os discípulos não sabiam o que aconteceria. Porque aprenda uma coisa: muitas vezes a nossa caminhada com Deus vai isso no teu coração. Você não vai entender o que está acontecendo. Você não vai entender onde Jesus quer te levar. Você não vai entender qual é o propósito de Deus. Os discípulos seguiam, obedeciam a voz de Jesus, porém, eles serviam a Jesus com a incerteza: o que Jesus fará hoje? Porque eles não sabiam. Jesus tinha um plano, Jesus tinha um propósito, Jesus tinha uma meta, Jesus tinha um foco. Jesus precisava libertar alguém de demônios. Lembra do Gadareno? Jesus precisava salvar uma vida, mas os discípulos não sabiam. Muitas vezes você e eu somos iguaizinhos aos discípulos. Nós estamos dentro do barco, Jesus está conosco. Jesus está no controle de todas as coisas, sim ou não? Sim. Mas nós não sabemos até onde Jesus vai nos levar. Nós não entendemos o porquê nós temos que estar
Deus quer chegar? Às vezes você está dentro do barco e você está preocupado com o que vai acontecer amanhã. Às vezes você está dentro do barco com Jesus, você está aí preocupado com o que vai acontecer semana que vem, mês que vem. Jesus está dizendo para você, amado, amada, se preocupa com o dia de hoje na presença de Jesus. Se preocupa com o teu hoje caminhando com Jesus. Se preocupa com o teu hoje na presença, adorando, clamando, buscando, exaltando. O dia de amanhã pertence ao Senhor.
Nem que seja somente durante a noite, mas tem que ter o descanso para o corpo. Senão daqui a pouco o corpo adoece, o corpo começa a cobrar. Por quê? Porque nós somos humanos. Nós somos humanos. E a Bíblia diz que Jesus, quando ele deita, ele dorme. E quando Jesus dorme, os discípulos, a maioria deles eram pescadores, mas eles se deparam com uma situação que eles não imaginavam. Uma reviravolta climática, ou seja, o tempo estava bom e do nada o tempo não está mais. O céu estava bonito, o céu estava escuro, mas estava bonito, estava tudo bem, não tinha nuvem, não tinha chuva, não tinha temporal, mas do nada o tempo fecha. Veio uma grande tempestade. O vento começa a soprar de todos os lados e os discípulos começam a temer. Quantas vezes nós tememos porque o vento é contrário ao nosso passo? Quantas vezes nós temos medo porque a tempestade bate na nossa vida? Quantas vezes nós temos medo porque o problema nos atinge? Porque a luta vem sobre nós e nós tememos mesmo sabendo que Jesus está no barco. Quantas vezes você sentiu medo no seu coração mesmo confiando em Deus? Quantas vezes você passou por uma situação que mesmo servindo a Deus, você disse, Senhor, e agora? Quantas vezes você sabendo que Jesus estava no seu barco, a tempestade bateu e você se desesperou? Os discípulos foram exatamente assim, eles viam diariamente Jesus fazendo milagres, Jesus curando, Jesus libertando, Jesus restaurando, Jesus fazendo a obra do Pai, de Deus aqui na terra. E mesmo assim, quando a tempestade veio, eles temeram. Tem momentos na minha vida e na sua igreja que nós vamos passar por adversidades. E é claro que tudo aquilo que é novo na nossa vida nos produz medo. O primeiro emprego, quando você nunca trabalhou naquela empresa, quando você entra, você tem medo no seu primeiro dia. Quando você vai tirar a sua habilitação e você nunca pegou um volante, você nunca dirigiu um carro antes. Quando você vai fazer a sua primeira aula, você tem medo. Quando você vai passar por um exame que você nunca fez na vida, ouvindo só o que as outras pessoas falam, mas esse exame é chato, mas esse exame é ruim. Quando você vai para fazer o exame, você tem medo. A pessoa quando tomou a primeira injeção na vida, quando ela nunca tinha, ela só ouvia falar, a injeção dói, a agulha é grande, a agulha é grande. Mas quando ela vai pela primeira vez, ela tem medo. Ontem mesmo eu fui a amiga no médico, a Ana Clara de 14 anos, ela nunca tinha tomado a bezetacil. E ela tomou 2 injeções, uma era a bezetacil. Antes dela entrar para tomar a injeção, ela já estava chorando porque estava com medo. Quando saiu de lá, saiu brigando comigo, saiu me xingando e dizendo, nunca mais eu venho no hospital com você. Nunca mais. Fazer o que? Tem que melhorar, né?
a tempestade estava contra o barco se enchendo de água, Jesus descansava. Nem as águas que entraram no barco puderam impedir o sono, o descanso de Jesus. Mas quando os discípulos começaram a lamentar, dizendo: Senhor, o Senhor não se importa com a gente, o Senhor não se importa conosco, nós vamos perecer aqui. Jesus, acorda! E quando Jesus acorda, Jesus repreende o vento. Jesus diz: cala-te, aquieta-te. E na mesma hora houve uma grande bonança. Eu quero dizer e profetizar hoje sobre a tua vida que você está nesse barco, mas que Jesus também está contigo. E Jesus está dizendo hoje para a tua história, Jesus está dizendo hoje para a tua vida, que esse vento vai se acalmar. Jesus está dizendo: o vento da vida financeira para, vento da vida espiritual para, vento da vida familiar para, vento que está hoje agindo sobre a saúde para. Jesus está dizendo: ei, vento, cala-te, aperta-te e haverá uma grande bonança. Aleluia. Jesus diz: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Os discípulos sentiram um grande temor e eles começaram a perguntar uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando Jesus repreende o vento, Jesus disse: cala-te. Porque o mar só estava balançando porque o vento estava soprando. E quando Jesus fala: cala-te ao vento, o mar, Jesus diz: aquieta-te. E na mesma hora houve uma grande bonança. Os discípulos, quando ouviram as palavras de Jesus e viram com seus próprios olhos o milagre que havia acontecido, eles se encheram de temor, dizendo uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Esse é Jesus. Esse é Jesus, aquele que você serve, aquele que você ama, aquele que você busca, aquele que se entregou no sacrifício de amor e na cruz por amor a mim, por amor a você. Esse é Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o Cordeiro Santo. Esse é o Alfa e o Ômega. Esse é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Adorador, tem crédito no céu. Os discípulos naquele momento eles se encheram de temor. Sabe o que é o temor? Amor com obediência. É você obedecer ao Senhor, é você amá-lo, mas você obedeceu. Os discípulos não estavam entendendo para onde Jesus iria, mas eles estavam percebendo naquele momento que, estando com Jesus, eles não precisavam temer a mal algum. Talvez hoje você esteja vivendo uma
Por quê? Tudo isso está acontecendo comigo. E cadê o Senhor quando eu estou te vendo na minha vida? Cadê o Senhor quando eu te vejo na minha história? Cadê o Senhor, Deus? Cadê o Senhor? E eu lembro que naquele dia, nada aconteceu, Deus não falou comigo. Nada aconteceu, nada mudou. E no outro dia, Deus soprou no meu ouvido algo lindo, assim, que eu levei para minha vida. Ele disse: eu estou no lugar onde você me colocou. Eu estou no mesmo lugar onde você me colocou. Se você me esquece, se você me deixa, não tem como eu agir na tua vida. A partir daquele momento eu aprendi a ter experiência com Deus, a conhecer melhor a Deus e a buscar primeiro o reino de Deus. A buscar e amar o Senhor acima de todas as coisas, acima de tudo. Comecei a ir para a igreja, me firmei. E hoje eu estou aqui para a honra e para a glória do Senhor. Foi uma caminhada, foi um processo, foi lento, foi longo, foi doloroso, foi difícil, mas eu venci. E às vezes na sua vida também assim, tem momentos que você olha e fala: Senhor, cadê o Senhor? Por que o Senhor não responde? Por que nada muda? Por que as coisas não estão dando certo? Jesus está dizendo: eu estou no mesmo lugar que você me deixou. Se você me coloca, se você coloca o Senhor em primeiro lugar você também estará nas mãos de Deus. A Bíblia diz que há uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. É por isso que muitas pessoas não entendem o sofrimento que vivem, não entendem as lutas, as batalhas espirituais que vivem, porque elas não têm experiência com Deus. Quando nós aprendemos e conhecemos a Deus, nós sabemos que nós podemos passar pelo vale, nós passamos pelo deserto, nós passamos por várias aflições nessa terra, uma batalha atrás da outra, mas que Jesus nos dá vitória em todas elas. O processo que era para ser tão difícil, que era para ser tão pesado, o fardo que parecia ser tão pesado, se torna leve porque Jesus está conosco. Então aquele que serve a Deus, sobre a vida dele há uma diferença. Eu aprendi isso. Hoje eu ensino isso. Eu nunca nem esperava ter essa oportunidade de pregar, de falar. Nem como eu preguei para vocês e disse. Às vezes nós nem imaginamos onde Jesus quer nos levar, onde Jesus quer nos colocar. Eu nem imaginei isso. Nunca nem sonhei. Nunca nem passou pela minha cabeça. Mas quando eu comecei a vir na igreja, quando eu me firmei no espaço do Senhor, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, quando eu peguei firme com Deus, ali eu aprendi. Deus quer algo de mim, eu só não sei o que é, não sei quando, mas Deus quer algo de mim. E quando eu sabia isso que eu fiz, eu lancei: Senhor, estou aqui. Comecei a ir para a igreja, comecei a me firmar, comecei a ir. E você acaba desenvolvendo os dons que há em ti. Deus acaba agindo através da sua vida. Diga glória a Deus. Então muitas pessoas precisam viver essa experiência com Jesus, de entender que quando você está no barco, você pode até ter medo, porque é algo novo que está acontecendo com você, mas Jesus está dizendo: tenha fé. Hoje nós conhecemos a palavra, nós sabemos que esse evangelho que está sendo pregado, que chegou até nós, é para que nós possamos entender que Jesus nos ama e Ele nunca nos abandona. Que você não está nesse barco
Jesus